Nós temos aí uma cena de representação direta e explícita de tortura. O jovem protagonista, ele é preso pelo regime, está cercada. Paris está cercada. transportando armas, Paris está ameaçada pelos ingleses. sem saber que que já na ocupam verdade o porto de é um Tours, serviço que ele faz pelos realistas que insurgiram a Vendéia inteira para a e a moça cidade industrial de por Lille. quem ele estava apaixonado. Em 3 dias decide-se a sorte da revolução. O entusiasmo, o patriotismo, o fanatismo. Aquele algo terrível E este é o revolução interrogatório que o dele. auge possui, é que fez com que as maltrapilhas tropas francesas, sob o comando dos comitês políticos, vencessem os bem alimentados exércitos ingleses, o exército da Prússia e do Império Austro-Húngaro. 3 dias de delírio. A bandeira tricolor já esvoaça no céu. A revolução está por um fio. Marat, Danton, Robespierre, os estudantes de França, o povo, os novos políticos, a burguesia nascente revolucionária. Todos exigem sangue e heroísmo. E estão dispostos a dar pela revolução, que neste momento é pura, nova, ousada até as raias do absurdo. E é neste momento que as coisas são grandiosas, eternas. No sempre perecível da história. E então? O que é que o senhor acha disto tudo? A revolução, o bimbalhar dos sinos nas igrejas, fora do momento da missa. Tudo isto é coisa do passado? Ou ainda tem eco em seu coração? Responda. Ainda encontra eco? Ou é coisa ultrapassada? Eu não sei. Ainda não é a revolução. São 6 horas. É hora da Ave Maria.
aqui a gente tem uma das maiores provocações, pensando nas estratégias de agressão desse cinema. A Ave Maria de Gounod, símbolo da ideologia, da moral dominante, que serve de base à ditadura militar, esse catolicismo tradicionalista, beato, Carola, usada como trilha para uma cena de tortura. Quer dizer, difícil imaginar algo mais abjeto do que a tortura física, ainda mais empreendida pelo Estado. O horror da tortura, a violência extrema da tortura é um choque muito grande mesmo. A gente tem essa melodia de elevação espiritual, se você for pensar, talvez em princípios cristãos os mais elementares, né? De pureza, de bondade, de caridade, enfim, representados aí pela Ave Maria, né? E no polo oposto, o sadismo extremo da tortura. Mas, no entanto, por trás nós temos aí a moral dominante mesmo, da Igreja, a Igreja Católica enquanto instituição apoiadora do golpe militar, e o catolicismo, da maneira como é vivenciado por muitos apoiadores do regime e pelo próprio regime em caráter semi-oficial, já que oficialmente o Brasil não tem religião oficial, um Estado laico, mas na prática a gente sabe que as coisas são um pouco diferentes. Então essa é uma cena muito, muito simbólica. Não preciso dizer que Jardim de Guerra é um filme que, assim como o Ritual dos Sádicos do Mujica, ele foi completamente proibido pela ditadura militar. Foi censurado em sua totalidade, impedido de ser exibido no circuito comercial. Bom, agora sobre aquela irracionalidade que eu falei mais atrás. O avacalho é a ação desordenada, uma ação que não se propõe um alvo definido e que retorna para sua própria incapacidade de maneira afirmativa. Daí talvez a pecha de irracionalidade comumente atribuída aos filmes que estes jovens autores produziram no começo da década de 70 e que aparece como um dos poucos adjetivos que a crítica da época conseguiu encontrar para refletir sua perplexidade diante de obras que fugiam completamente a determinados padrões convencionais de representação. Então, a irracionalidade, ela como que amarra tudo que a gente vem discutindo até agora. Essa ênfase nas pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, libido, desejo, violência, tá? Colocados, vivenciados de uma maneira muito fenomenológica, experiencial, no vivido do dia a dia, tá? Personagens que perambulam pelas ruas, pela vida, sem destino, sem maiores objetivos, e que vão abraçar, procurando experimentar a ideia que a gente já tinha visto anteriormente, né? Na busca pelo experimentar. Então, vivenciando as experiências que o acaso coloca, experiências principalmente de curtição, e de curtição altamente desregrada, tá? Sexo, drogas, principalmente, e a abjeção, o horror, a violência, até mesmo a morte, tá? Numa diegese que, como o Fernando Ramos já falou, sem nenhum sentido teleológico, sem nenhum objetivo, sem nenhum rumo, filmes que não tem onde chegar exatamente. É isso. Meteorango Kid é muito emblemático nesse sentido, tá? É o dia a dia, é o cotidiano do jovem Lula.
perdido no mundo, neste mundo da ditadura militar brasileira, tá? Daí esse caráter irracional, filmes que muitas vezes a gente até, algumas pessoas até dizem, né, o cinema brasileiro acabou ganhando uma certa fama por causa disso, principalmente nos anos 70 e 80, filmes que não fazem muito sentido, que não tem muito pé nem cabeça, né, e principalmente filmes que não tem final, que não tem conclusão, terminam de maneira muito abrupta ou muito aberta, tá? Ou filmes que em toda a parte final mergulham num delírio praticamente psicodélico, que é o caso do Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, né? Ou filmes que são inteiramente compostos por esse delírio, né? Meteoro Kid, por exemplo, ou Os Monstros de Babalu, tá? Muito bem. Agora, para encerrar a aula de hoje, vamos colocar as coisas bem separadas, né? Cada uma em sua posição, sem querer ser muito acadêmico, mas tomando um certo cuidado com os conceitos, com a análise, né, que a gente está fazendo. Lembrando que a proposta deste curso é enxergar pontos de possível diálogo, possíveis diálogos entre a estética tropicalista e o que se fazia no cinema brasileiro na época, que na maior parte dos casos eram filmes, diretores, era uma estética, né, que a gente chama de marginal, cinema marginal, tá? Mas também havia diretores, ainda havia um resquício do cinema novo, tá? Caso aí do Brasil no 2000 ou do Macunaíma, só que um cinema novo já mudando um pouco de direção, né? A partir de Terra em Transe, então uma direção mais assumidamente próxima do tropicalismo. E ao mesmo tempo outros diretores que não beberam tanto da fonte tropicalista quanto o Walter Lima Jr. em Brasil no 2000 ou o Joaquim Pedro no Macunaíma, mas que vão apresentar alguns pontos específicos de contato muito fortes, como o próprio Fernão Ramos vai dizer aqui pra gente, que é o caso dos filmes que a gente está trabalhando hoje. É o Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, é o Nosferatu no Brasil, é o Jardim de Guerra, é o Meteoro Kid, é Os Monstros de Babalu. A justaposição do arcaico e do moderno, a exposição fragmentária dos detritos industriais e das relíquias do Brasil, e principalmente a articulação desses elementos numa forma alegórica, que são, tá aí, resumidos, os principais elementos que formam a estética tropicalista, de maneira bem geral, seja na música, nas artes plásticas ou no cinema. Tá? A Tropicália é isso. Embora se façam presentes em alguns filmes marginais, não podem ser considerados como traços estruturantes do cinema marginal, ou seja, a gente encontra esse diálogo, mas esse diálogo não é o que vai definir, tá? Não está no DNA, não é o elemento principal que faz a identidade dos filmes marginais, não é o que os cineastas considerados marginais buscam. A alegoria, que pressupõe uma tentativa de representar uma totalidade, ou ao menos a remetência do discurso literal a uma outra instância discursiva fragmentada, parece não ter uma presença muito marcante na narrativa marginal. E de fato, como nós estamos vendo aqui, muitos filmes marginais se caracterizam por essa irracionalidade, ou seja, por um enredo, por uma diegese que não segue um caminho muito reto, que aponta para vários caminhos e não segue nenhum. Personagens que erram no vazio, perdidos entre a curtição e a abjeção. Tá?
E aí fica difícil você pintar um retrato de totalidade, um retrato totalizador a respeito do Brasil. Olha, o Brasil é isso. Olha, o brasileiro é isso. Através desses filmes, não tem como. Tá? É tudo muito fragmentado. É tudo muito reduzido a cacos, a fragmentos, muito individualizados, mesquinhos até mesmo, como a gente viu agorinha, tá? Nos filmes mais próximos mesmo do tropicalismo, a coisa já é um pouco diferente. Como nós vimos semana passada, Macunaíma, do Joaquim Pedro, e Brasil no 2000, do Walter Lima. Em ambos a gente encontra já essa proposta, né, no filme, tomando o filme como um todo, essa proposta de pintar um retrato do Brasil. Olha, o Brasil como um todo é isto, formado por todos esses elementos aqui, elementos altamente contraditórios, elementos que são muito fragmentados em si mesmos. Mas estamos aqui, ó, pintando, né, as fronteiras. Este é o Brasil, tá? Principalmente o Brasil no 2000. Você tem essa proposta totalizadora. O Brasil é isso, com todos os seus elementos, tá? Essa pegada a gente não encontra em Meteorônico Kid, a gente não encontra em Jardim de Guerra, a gente não encontra em Nosferatu no Brasil, a gente não encontra em Capitão Bandeira, tá? O ponto limite da representação alegórica, o instante em que a alegoria, que então já não é alegoria, consome-se a si mesma pelo acúmulo de significações fragmentadas, instaurando o universo do gratuito e do sem sentido, ou seja, aquela irracionalidade propriamente marginal que a gente está falando, aí, já enquanto significação literal, parece ser o polo de maior atração da narrativa marginal. Ou seja, trocando em miúdos, o cinema marginal não se preocupa muito com o que está por trás, vamos dizer assim, dos dados visuais representados na imagem, diegeticamente, tá? Ou seja, não está preocupado com a alegoria enquanto método discursivo ou pedagógico. Quer dizer, nós temos um conteúdo A concreto que na verdade você não deve focar nesse conteúdo A, você deve buscar ver o que há por trás disso, porque esse conteúdo A, ele significa, essa forma A, na verdade, essa forma A, ela significa uma outra coisa, significa um conteúdo B. Daí a alegoria, daí a própria noção de metáfora. Tá? No cinema marginal não, a gente tem um foco muito nessa forma A mesmo, né? O foco muito no dado concreto, explícito, visceral que está sendo representado ali na tela, principalmente nas cenas de violência, nas cenas que mostram a abjeção em todo o seu horror, tá? É o uso, é a menina injetando lá droga injetável no seu próprio pé, em Ritual dos Sádicos, tá? Então, o cinema marginal é apegado mais ao dado concreto da realidade. Esse dado concreto, ele pode, é claro, ter uma significação alegórica, né? Ele não será necessariamente esvaziado de sentido alegórico, né, de sentido metafórico a respeito do que é o Brasil, né? Quando você representa esse dado de maneira tão direta, tão visceral como fazem os cineastas marginais, tá? Só que, justamente, a preocupação não é tanto com o que há por trás, e sim com o próprio dado em si, né? Como diz aqui Fernão Ramos, é a alegoria no momento em que ela se consome a si mesma, enquanto fragmento de realidade, né? Se consome a si mesma, ou seja, naquele momento ela já não é alegoria, ela é o próprio dado, ela é a própria realidade bruta, né? Sendo colocada de maneira tão enfática que acaba criando esse efeito
de gratuidade, de perda de sentido, de irracionalidade. Quer dizer, é o foco no fragmento. Tá? No fragmento. A experiência com drogas, a sexualidade totalmente livre, né? O dado, né, do experimentar, errar no vazio pelo mundo, experimentando. O dado da experiência de maneira gratuita, um destino que não faz muito sentido, que não há muitos objetivos. Daí essa fama de racionalidade, de sem sentido do cinema marginal, tá? E aí a alegoria, ela já, quer dizer, o que fala mais alto aí já não é o possível significado alegórico de tudo isso que estaria por trás. Não, é a própria coisa em si, tá? Muito bem. A vontade de representação da brasilidade através da junção alegórica de fragmentos diversos, de diversos Brasis, aparece, no entanto, às vezes de forma intensa em obras singulares. Então é isso. Tá? Não é que o cinema marginal não possa ser alegórico. Ele é, sim, também. Tá? Muitos filmes buscam representar a brasilidade, mas não a brasilidade de maneira totalizadora, como na Tropicália, ou como em filmes mais inspirados pela Tropicália, mas sim fragmentos de brasilidade, fragmentos específicos de brasilidade, e é isso que a gente encontra muito forte em Jardim de Guerra, em Meteorango Kid, em Os Monstros de Babalu, em Nosferatu no Brasil, em Ritual dos Sádicos do Mujica, e também nos filmes que a gente vai trabalhar semana que vem, nossa quarta e última aula, tá? Todos filmes que, a meu ver, né, e também segundo os autores, né, que eu estou usando aqui como referencial teórico, são filmes que podem sim trazer diálogos com a Tropicália, tá? Só que esses diálogos a gente tem que empreender com um certo cuidado. A ideia é essa, tá bom, gente?